queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do terceiro trimestre de 2016. Hoje nós vamos fazer o encerramento do trimestre sobre evangelismo e nós vamos abordar a última lição desse trimestre. E a última lição tem como título a evangelização integral nessa última hora. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, do verso 44 ao verso 53, tá? Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, tá? Porque eu estou aqui gravando diretamente do estado do Espírito Santo, aqui na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Estou aqui na casa do pastor presidente, tá, da Igreja Batista Rema, o pastor Moisés, tá, juntamente com a sua esposa, a pastora Débora, né, estão me recebendo assim com uma alegria imensa e permitiram que eu usasse o quarto do filho deles aqui para eu estar ministrando a última aula, tá? Quero então externar a minha gratidão, tá? A minha alegria ao pastor Moisés, à pastora Débora, que Deus continue realmente lhe abençoando, porque hoje à noite estaremos ministrando aqui na igreja deles, onde eles pastoreiam, né? Tenho certeza que vai ser realmente uma bênção, tá? Então hoje nós iremos terminar mais um trimestre, tá? A lição de hoje, ela vai dar uma visão panorâmica de quase tudo aquilo que já vimos, tá? O foco dessa lição vai ser a evangelização integral. Antes de nós definir o que é evangelização integral, tá? Antes de nós definirmos esse termo, eu quero salientar que o importante não é a rapidez em anunciar o Evangelho, mas sim a qualidade desse anúncio. Por que eu estou tratando isso? Porque na introdução o nosso autor vai comentar sobre a velocidade. Nós devemos apressar esse anúncio do Evangelho. Então por isso que eu quero focar, antes de definir o que é evangelização integral, nós precisamos ter isso em mente, que o texto ele não está focando, tá? Na rapidez. Em nenhum momento a Bíblia pede para que nós anunciamos o Evangelho de forma rápida, de forma abrupta, ou seja, com uma certa agilidade. Tá? O que a Bíblia nos orienta é que nós devemos evangelizar. Tá? Mas como evangelizar? Não com rapidez, mas com qualidade no anúncio. Tá? Nós não podemos perder o foco. Então nós precisamos entender isso. Se existe, tá, a incumbência, se o Senhor Jesus deu a grande comissão para a igreja de anunciar o Evangelho, então nós como igreja não precisamos o quê? Nos apressar. Por quê? Porque em alguns momentos, quando nós nos apressamos em fazer alguma coisa, nós cometemos alguns delitos. Os mais antigos, o meu pai e a minha mãe sempre dizia para nós que o apressado come cru. Todas as vezes que nós, preste atenção, queremos agilizar algo, tá, atropelando o modo natural das coisas, nós sempre vamos cometer alguns equívocos. Então o que eu quero que vocês entendam, bem aqui na nossa introdução, tá? A Bíblia nunca focou rapidez, tá? A Bíblia ela sempre vai focar o quê? A qualidade. Claro que nós não estamos aqui alimentando a inércia. Nós não estamos alimentando aqui a não preocupação. Nós precisamos nos preocupar em anunciar o Evangelho, mas não com essa rapidez, porque o apressado ele come cru. Mas se nós formos no momento certo, na hora certa e o mais importante, na qualidade certa. Porque o que nós temos observado hoje em dia, o que tem acontecido? As pessoas, em nome da rapidez, em anunciar o Evangelho, estão deturpando, estão tirando algumas características
essenciais do Evangelho. Estão descaracterizando aquilo que nós chamamos de Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus apresentou para nós como igreja do Senhor. Então a rapidez, em alguns casos, ele pode descaracterizar a essência do Evangelho, ok? Então isso nós precisamos frisar muito bem. Tópico de número 1. O que é a evangelização integral? Então agora nós vamos definir o termo, ok? Nós vamos definir, tá, o que é evangelização integral. Nesse ponto nós precisamos ter a clareza, a ciência e a consciência de que não precisamos nada de novo. Não precisamos de nenhuma inovação para anunciar o Evangelho. Muitas pessoas, tá, querendo anunciar o Evangelho, e eu louvo a Deus por isso, que o Evangelho ele tem que ser anunciado porque isso é bíblico, isso é mandamento, mas no afã, na pressa, na urgência de anunciar o Evangelho, estão trazendo outros métodos para o anúncio do Evangelho. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com as inovações. Será que aquilo que eu estou implantando, será que o meu método de anunciar o Evangelho, ele é justo? Ele é puro? Ele é louvável? Lembra aquilo que Paulo disse na carta aos Filipenses? Tá? Será que é honesto, é amável, é justo, é santo, é separado, é bíblico? Porque hoje as pessoas, quando vai montar uma estratégia para o evangelismo, eles não perguntam mais, é bíblico? Mas a pergunta é, funciona? Vai funcionar essa estratégia? Quando se faz reuniões para o evangelismo, a pergunta que vem na mente é, vai funcionar esse plano? Mas nunca ninguém pergunta, é bíblico? É honesto? É pautado na palavra? É justo? É amável? É separado? É kadosh? É santo? Será que a Bíblia dá respaldo para nós? Será que nós não estamos inovando? É claro que eu não quero aqui também segregar pensamento. Eu não quero aqui minimizar aquilo que o Espírito de Deus pode pôr na tua mente. Mas aquilo que você pensa, aquilo que você raciocina, aquilo que você planeja, porque Deus nos deu capacidade para montar estratégias. Eu acredito nisso. Mas nós precisamos do quê? Nós precisamos ponderar a nossa maneira de trabalhar dentro de parâmetros bíblicos. E um dos parâmetros é apresentado aos filipenses. Tá? É justo, é honesto, é amável, é kadosh, é santo, é separado, é bíblico. Tá? Se preencher os requisitos da palavra, então nós vamos pôr a nossa ideia em pauta. Tá? Então agora nós vamos definir o que é evangelização integral. A primeira coisa que eu tenho que definir o que é a palavra integração. O que significa a palavra integração? Integração é algo total, é aquilo que mantém as propriedades originais. A palavra integral significa aquilo que não muda a essência, é aquilo que conserva as propriedades que caracteriza aquilo ou a essência do ser. Então, se nós formos pegar nesse ponto de vista, eu preciso responder uma outra pergunta. Então, o que não pode mudar uma evangelização? Se integral significa aquilo que integra, aquilo que não pode perder as suas características, então eu preciso responder o que é evangelização integral, o que eu não posso mudar no ato da evangelização. Então é esse ponto que nós precisamos definir, é esse ponto que nós precisamos deixar muito bem claro. E o nosso autor, nesse ponto, ele vai estabelecer um modelo. E o modelo que ele estabelece é o modelo de Atos, capítulo 1 e o verso de número 8. E o modelo de Atos, capítulo 1, verso 8, eu sempre aprendi que é um modelo crescente. Por quê? Porque
A gente sempre ouvimos, ou pelo menos eu sempre ouvi, que a evangelização deve começar em casa. É por isso que o texto é de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eu tive um professor no seminário teológico que ele fazia círculos. Então, o primeiro círculo pequeno é Jerusalém. O segundo círculo é Judéia. O terceiro círculo é Samaria. E o último círculo era os confins da terra. Então ele sempre dizia, olha, é algo evolutivo, é algo que vai crescendo. Eu tenho que ir por etapas. Mas se eu ler Atos 1, verso 8, eu vou entender que esse pensamento ele não está completo. Eu não estou falando que está errado, eu estou falando que ele não está completo. Por que ele não está completo? Porque o texto diz que nós devemos ser testemunhas, tanto em... Ou seja, a palavra tanto dá ideia em algo que é simultâneo. Em algo que eu posso trabalhar, não em algo crescente, mas em algo simultâneo, algo ao mesmo tempo. Ou seja, da mesma maneira que eu evangelizo em Jerusalém, eu posso evangelizar os confins da terra. Eu não preciso iniciar aqui e depois aquilo vai crescendo e até atingir os confins da terra. Porque eu subentendo o seguinte, se eu não evangelizo aqui, eu não posso evangelizar lá. Então esse pensamento, ele não é um pensamento bíblico. Olha a expressão do texto, e ser-me-eis testemunhas, tanto em. O texto não dá ideia de algo crescente, mas algo simultâneo. Você pode dar testemunho meu aqui em Jerusalém, mas até aos confins da terra. Então você percebe que o modelo não é um modelo crescente, é um modelo simultâneo. Eu tenho que trabalhar em várias frentes de trabalho. Então é isso que eu queria mostrar nesse ponto para vocês. Ponto de número 2, avivamento e evangelização. Nesse ponto, o nosso autor ele vai dizer que uma das características de eu evangelizar, para eu evangelizar, eu preciso ter a evidência do falar em línguas estranhas. E ele vai então usar o termo que evangelismo e batismo com o Espírito Santo são algo, é como se fosse gêmeos, tá? Ou seja, o que é o gêmeo? Os gêmeos, eu vejo um, eu estou vendo outro. Eu vejo o outro, eu estou vendo aquele. Ou seja, são duas pessoas muito parecidas. Para quem não sabe, eu sou gêmeos. Se eu ficar aqui, se o meu irmão entrar aqui agora, vocês vão ter dificuldade para perceber quem sou eu e quem é ele. Eu sou o Fábio e ele é o Fabiano. As pessoas terão dificuldade em perceber quem é o Fabiano e quem é o Fábio. Hoje nós mudamos um pouquinho, porque eu engordei um pouquinho, ele está um pouquinho mais magro, mas nós sempre tivemos o quê? As mesmas características físicas, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Se nós estudarmos um pouco da história missionária, nós vamos ver que esse processo evangelismo e línguas estranhas, ele não é tão verdadeiro assim. Tá? Ele não é tão verdadeiro assim, porque o pai da missão, por exemplo, ele nunca foi em línguas estranhas. John Wesley, se nós pegarmos tantos outros homens que impactaram o seu mundo, a sua época, a sua história, não falavam em línguas estranhas, não tinham essa evidência que nós conhecemos como a evidência do falar em línguas estranhas, e fizeram grandes obras. Hoje nós temos presbiterianos, batistas, anglicanos, homens da linha tradicional que não acreditam na evidência de línguas estranhas e que fazem obras realmente espetaculares. O que eu não posso deixar de evidenciar é a presença do Espírito Santo. Tá? Ou seja, evangelismo precisa ter presença do Espírito Santo, porque ele é a nossa força motriz. Isso daqui é bíblico, tá? Mas
para evangelizar, eu preciso falar em línguas estranhas, então eu vou desmotivar muitos e muitos irmãos que não falam em língua estranha, então ele não pode evangelizar. Na minha igreja eu tenho pessoas que não falam línguas estranhas e tem um trabalho muito lindo de evangelismo. Então eu não posso, tá, nivelar, tá, evangelismo com línguas estranhas. Ou seja, se eu falo em línguas estranhas, eu vou ser mais bem sucedido na minha obra evangelizadora? É claro que não. Mas uma coisa nós podemos afirmar segundo a palavra de Deus. Se eu não tiver a graça de Deus, se eu não tiver a presença do Espírito Santo, é claro que a minha obra ela vai ficar o que? Defeituosa. Porque nós aprendemos em Zacarias que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. No tópico de número 3, o tema vai ser discipulado integral. Então nós já vimos o que é discipulado, nós já vimos a palavra integral. É aquilo que não pode tirar, que perde a essência do ser. Nesse ponto, que vamos trabalhar um pouquinho de discipulado, o nosso autor vai falar de 4 coisas. Ele vai falar sobre doutrinação, integração, treinamento e identificação. No ponto 1, ele vai falar sobre doutrinação. Nesse ponto, eu quero fazer uma dicotomia. Eu quero separar o que é doutrina e o que é crendice. O novo convertido chegou na igreja, chegou na nossa congregação. O que eu vou ensinar para ele? Crendices ou doutrina? Eu preciso ensinar doutrina. O que é doutrina? Doutrina são os elementos fundamentais da Bíblia. Eu vou ensinar para ele quem é Cristo, aonde Cristo nasceu, para que ele nasceu, para que ele morreu, e quais são os efeitos da sua morte, e quais são os efeitos da sua ressurreição. Eu vou ensinar para ele o que é Espírito Santo. Eu vou ensinar para ele o que é igreja. Eu vou ensinar para ele o que é pecado. Eu vou ensinar para ele matérias bíblicas, doutrinas fundamentais. Tá? São doutrinas, é aquilo que nivela todo o ser humano. É aquilo que nivela todo o grupo religioso cristão. Ou seja, eu não posso diferenciar. As doutrinas elementares, elas precisam ser únicas. Não pode ter 2 tipos de doutrinas elementares, doutrinas básicas para a nossa fé cristã. E o que é crendices? Crendices são coisas imaginárias, crendices são fábulas, crendices são interpretações mal feitas dentro da realidade textual da Bíblia. Então isso eu não posso ensinar. Eu não posso ensinar, por exemplo, para um novo convertido, que orar só no monte resolve. Eu não posso ensinar para um novo convertido, se ele começar a fazer campanha de 7 em 7 dias, a vitória dele sempre virá no 7º dia. Vocês conseguem perceber? Isso é crendice. É uma crença que eu tenho em algo que não está sustentável dentro da palavra de Deus. Aquilo que é fora da palavra de Deus, eu torno uma crendice, porque eu estou acreditando que aquilo é verdade. Então, quando nós vamos ensinar um novo convertido, eu preciso fazer essa distinção, tá? Eu preciso distinguir o que é doutrina e o que é crendice. E eu estou vendo muita crendice nos novos convertidos. Por causa de quem? Por nossa culpa. Nós estamos formando discípulos cheios de crenças errôneas, de crendice, de folclore gospel. Isso é lamentável. Ponto de número 2, integração. O que é integração? Integração é a incorporação, presta atenção, de um elemento dentro de um conjunto. Então, se eu estou falando de discipulado, se eu estou falando dos novos convertidos, e se o segundo ponto é integração, a pergunta é: como que eu integro esse novo elemento dentro de um conjunto? Qual é o conjunto? A igreja. A igreja é o conjunto. A igreja é o conjunto já estabelecido. E o novo convertido é o novo elemento que vai ser introduzido dentro desse conjunto. Mas como eu devo introduzi-lo? Aí nós precisamos ter muita cautela.
Tá? Aí nós devemos ter muita cautela. Eu gostei muito da frase do nosso pastor quando ele disse assim: o amor que integra não compreende apenas palavras, mas ações efetivas. Tem muitos novos convertidos que nós só observamos ele e damos atenção dentro da igreja. Mas nós não procuramos saber onde ele mora, o que ele precisa, se ele trabalha ou não trabalha, como que é a família dele, ou seja, eu não integro ele em ações efetivas, eu integro ele em palavras. Olha, venha no culto quarta-feira, venha no culto domingo, venha na escola bíblica dominical, mas ele não foi integrado ainda, esse elemento não foi conectado a um conjunto. Ele é um elemento, mas está fora do conjunto. Ou ele foi colocado, mas fora do lugar específico. Tá? Então nós não podemos integrá-lo com palavras, mas com ações efetivas. Procura saber onde ele mora, o que ele faz da vida, conhecer essa pessoa. Aí sim ele vai adentrando dentro do nosso conjunto. Esse novo elemento ele adentra dentro desse novo conjunto. O terceiro ponto do discipulado integral é o treinamento. Tá? Treinamento. É muito complicado. Nesse ponto 3 precisamos tomar muito cuidado, porque o ponto 3 vai falar sobre treinamento. O que dá a ideia nesse texto é que esses novos convertidos devem gerar novos discípulos. Preste muito bem atenção para que vocês possam entender o meu ponto de vista. Tá? Eu concordo que os novos convertidos têm que gerar, tá, novos discípulos, mas muito cuidado. Tá? Se eles estão em treinamentos, como que eles podem gerar outras pessoas se eles não completaram o ciclo ainda? Tá? Muito cuidado com isso. O que eu entendo dos textos que o nosso autor colocou, como o gadareno, como a mulher samaritana, tá? Que ela tem aquele encontro com Jesus e depois ela se torna uma grande evangelizadora, uma grande missionária, tá? Ela em Samaria, porque na verdade a ideia que eu entendo não é de formar discípulos, mas esses novos convertidos, eles devem relatar a sua própria experiência, para que aqueles que estão treinando eles possam treinar outras pessoas. Conseguiram entender? Não é que a ideia aqui, do meu ponto de vista, não é que o discípulo, o novo convertido, vai gerar um outro discípulo, não. Ele vai contar para as outras pessoas a experiência que ele está tendo, sendo treinado por aquele mestre, por aquela comunidade cristã. Então ele vai relatar a experiência que ele está vivendo. E essa experiência que ele está vivendo vai atrair outras pessoas até a sua comunidade, e essas pessoas que estão treinando, tá, vão treinar também aquela outra pessoa. Então a ideia não é o novo convertido gerar discípulos, produzir discípulos, mas é atrair novos convertidos, é atrair pessoas para que os seus mestres possam também gerar discípulos naquelas outras pessoas, ou fazer discípulos, tá? Essa que eu acho que é a melhor ideia desse texto. Ponto 4, identificação, tá? Pode ver que isso é um processo, tá? O discipulado agora, o discípulo, ele vai ser o que? Identificado, tá? Em Atos capítulo 11, verso 26, a Bíblia diz que foi a primeira vez que um grupo de religiosos, vamos dizer assim, foram identificados como cristãos. Tá? Aqui não me importa se é pejorativo ou não, como dizem alguns teólogos. O que importa é que taxaram eles, tá, com um nome específico, deram um adjetivo para eles. E qual foi esse adjetivo? Cristãos. Eu vou colocar no meu blog, tá? Eu vou colocar no meu blog o quê? Que a palavra cristão no Novo Testamento, na verdade, não existe. Não existe. Tá? Eu vou colocar esse verso, Atos capítulo 11, verso 26, em hebraico. A palavra cristão aí, na verdade, no original,
as pessoas de Antioquia olharam para aquele grupo de religiosos e disseram: eles são parecidos com o Messias, com o Machia. É completamente diferente do termo cristão. Cristão faz uma associação ao cristianismo, aquilo que é romano, tá? Se nós lermos Atos capítulo 11, verso 26, em hebraico a palavra aí vem do radical Machia. Ou seja, eles são messiânicos, eles se parecem com Yeshua Ramachia, com Jesus ungido, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o ato de parecer, tá? Ou seja, nós precisamos formar obreiros, formar discípulos, melhor dizendo, que tenha a mesma característica de Jesus, tá? Infelizmente nós estamos formando vários tipos de discípulos, tá? Vários, menos iguais a Cristo, tá? Nós precisamos entender que nós estamos desfigurando Cristo nos novos convertidos. Se nós pararmos e analisarmos, nós estamos criando uma geração, tá? Que essa geração, muitos deles é potencializado pela música, tá? É do ato que só vai vencer, o ato de vingança, um ato assim, toma lá, dá cá, ou seja, eu dou e eu recebo, eu preciso dar para eu receber, porque se eu não dou, eu não recebo, ou seja, é uma barganha, eu dou 10 e eu quero 1000, eu quero 100, então nós estamos desfigurando Cristo nos novos convertidos. Então nós precisamos criar a essência do Evangelho nessas pessoas. Tópico de número 3. A igreja da evangelização integral. Nesse tópico o autor vai falar sobre 3 coisas. Ele vai falar sobre promoção, comissão e manutenção. Primeiro ponto, o que é promoção? Eu preciso definir o que é promoção, porque o tópico vai falar que é a igreja da evangelização integral, ou seja, a igreja que faz o trabalho do evangelho, de anunciar o evangelho, sem perder as suas características. Lembra que o termo integral que significa? E o primeiro ponto aqui é promoção. O que é promoção? Promoção é ato ou efeito de promover, de colocar alguma coisa em destaque, tá? Já que eu defini o que é promoção, eu preciso definir uma outra coisa. O que eu vou promover? O que eu vou colocar em destaque? O nome da minha congregação? O meu status? Eu vou colocar, o que eu vou pôr em destaque? A quantidade de membros que eu possuo? Se eu tenho um maior templo na cidade, no estado ou no país? Se eu sou uma das maiores potências evangélicas dessa nação? Se eu sou um dos mais acessados? O que é prioridade? O que eu vou promover? O nome da minha congregação? O nome da minha denominação? Ou eu vou promover o evangelho? Ou eu vou promover Cristo? Aquilo que João Batista batia na mente dele, convém que ele cresça, eu diminua. Eu saio de evidência, mas que ele fique, que ele cresça, que ele apareça. Então isso eu preciso pensar. O que eu estou promovendo? O evangelho à minha igreja? Já percebeu que nós, quando vamos evangelizar, nós falamos 1 minuto de Cristo, ou nem isso, aí nós sempre terminamos, vai na minha igreja. Eu não estou falando que isso seja errado, mas perceba que a igreja sempre parece que ela quer sobressair o poder do evangelho, porque o evangelho que cura, que salva, que transforma a vida. O segundo ponto é a comissão. Eu preciso definir o que é comissão também. O que é comissão então, Fábio? Comissão é aquilo de que alguém foi encarregado. É um encargo, é uma incumbência que lhe foi designada. E nós vimos incansavelmente nesse trimestre que nós temos uma grande comissão. Qual é? De anunciar o Evangelho, de promover o Evangelho e não de nos promover. Nem o nosso nome e nem o nome da nossa denominação, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas que o Evangelho cresça em nossas vidas para que as outras pessoas possam ver que nós nos parecemos com o Messias. Ponto de número 3. Tá? A manutenção. O que é manutenção? Manutenção é manter o que se tem.
Ou seja, eu já tenho o Evangelho, então eu preciso manter os trabalhos evangelísticos. Para quê? Para que a igreja possa manter a sua integralidade. Então, dentro da manutenção, infelizmente, em alguns lugares, então o autor primeiro ele define o que é manutenção. Então, manutenção é manter-se aquilo que você já tem. E aí o nosso autor ele vai dar o exemplo da crise financeira, né? Que no auge que nós vivemos alguns anos atrás, o Brasil chegou num grande auge, né? Chegou-se até a sétima ou sexta maior economia do país, e agora o nosso país está vivendo esse momento muito triste da nossa economia. E o que ele pergunta é o que nós fizemos quando o Brasil estava em crise. Investimos na obra missionária ou investimos em nós mesmos? Infelizmente, em alguns lugares, quando a crise chegou, os primeiros cortes que se fizeram foram na área da evangelização. Tá? Foi na área da evangelização. E enquanto que os salários dos pastores gigantescos, eles não mexiam. Ele não mexeu no seu bolso, nas suas finanças, mas eles preferiu mexer na evangelização. Deixou de comprar mais folheto, deixou de investir no missionário, de alguma forma ele reduziu. Tá? O que eu estou querendo dizer não é que o pastor precisava baixar o salário dele. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nós vamos fechar aquilo que para nós, em tese, podemos viver sem. Tá? Ou seja, eu posso evangelizar depois, eu posso enviar ele depois, porque eu estou passando num momento difícil. E o nosso autor dá um exemplo muito lindo, tá? Da igreja de Macedônia, mesmo pobre, mas ajudava a manter missionários e obreiros locais. Eu quero concluir essa aula, esse trimestre, dizendo o seguinte, que esse trimestre não fique somente na teoria, mas que a praticidade possa acontecer na nossa vida, na nossa congregação e na nossa comunidade. Que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo trimestre, querendo Deus.